Непорядок. Давай-ка забудем об этом. Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Leandro Mactube, canal que fala de ufologia, de espiritualidade, com a visão universalista, respeitando todos os credos. Mandar um abraço aqui pro pessoal do Mactube Cósmico, eu esqueci de mandar um abraço no último vídeo, tanto lá do WhatsApp quanto do Facebook, está crescendo, está com mais de 2.500 pessoas seguindo a página. A página lá também é com a visão universalista, pode postar a sua religião, o seu credo, a sua crítica, algum material que você tenha relacionado à espiritualidade, algum trabalho seu relacionado a terapias, livros, indicação de vídeos e coisa mais. Hoje eu vou trazer aqui para vocês um vídeo que eu vou chamar um vídeo especial, porque hoje eu não vou estar falando das minhas experiências, porque ao longo do tempo que eu criei o canal, várias pessoas entraram em contato comigo relatando experiências semelhantes à minha e de outras pessoas que eu já tinha assistido em documentários e vídeos pelo mundo afora. E esse caso em especial, ele me chamou a atenção pela quantidade de detalhes e a quantidade de informações e provas físicas que essa pessoa, que eu confesso para vocês que conheço há pouco tempo, mas já participou do hangout do Astronautas Anunnaki junto com o Shaul, relatando o seu caso, que é o que eu apelidei caso Corelwood brasileiro. O nome da pessoa que eu vou falar aqui, ela permitiu, Newton Bonifácio. O Newton Bonifácio, ele é um paulistano que mora na zona leste de São Paulo, e ele começou esse contato e sofreu sua abdução desde muito cedo. Eu conversando com ele aqui pelo WhatsApp, ele foi me passando informações que bateu muita coisa parecida com aquela série, principalmente da primeira temporada do Corelwood, que eu confesso que ainda não assisti todas, parei mesmo na primeira temporada devido à correria, esse final de ano, esse lance da palestra, cursos, mas eu vou assistir. Mas como foi batendo e certas informações que ele disse nesses relatos que ele me enviou, que eu vou postar aqui para vocês, muito semelhante com os vídeos que eu tinha feito sobre os híbridos e os vídeos exilados da Terra, tecnologia espiritual também. Porque ele relata, essa abdução começou com ele por volta de 3, 4, 5 anos de idade, que ele me falou. E desde muito cedo ele falou que recorda dessas experiências, porque foi algo muito marcante e algo muito marcante na vida dele. Eu separei alguns tópicos para poder passar para vocês entendendo passo a passo o que aconteceu e o que acontece com o caso do Newton Bonifácio. Ele é um abduzido e contatado. Eu já falei aqui para vocês em outros vídeos que nem sempre você ser um abduzido é você ser um contatado. Nem sempre. E já falei também aqui superficialmente em alguns vídeos mais antigos sobre os tipos de abduções. Inclusive estou montando uma palestra que seja mais específica para dar lá no Galáctica ainda esse ano sobre os tipos de abduções. Mandar um beijo para a Karen aqui do Espaço Galáctica, um beijo para Marcela, para o Henrique lá de São Paulo. E assim, a palestra eu vou me aprofundar. Aqui eu vou dar um dos tópicos do que é referente ao que eu vou dizer na palestra. Esse tipo de caso dele aqui é a abdução neutra. Eu vou explicar para vocês aos poucos porque eu avaliei como a abdução neutra. Eu já falei, existe a positiva, a neutra e a negativa, certo? Ele tem vários implantes em seu corpo, as marcas de quem foi abduzido. Sabe que eu já fiz até um vídeo de, se você saiba se você já foi um abduzido, né? Tem um vídeo aqui no meu canal. Ele tem marcas aqui na mão, eu vou estar colocando a foto aí para vocês darem uma olhada. Tem uma foto também dele com que ele fez uma radiografia, onde percebe-se no alto direito aí da imagem que vocês estão observando uma perfuração, ou parece uma incisão ou algum implante nessa radiografia dele. E ao longo do tempo ele começou a sofrer alguns tipos de contato e interferências em aparelhos eletrônicos, em ligações. Inclusive quando ele entrou em contato comigo, ele me mandou uma mensagem que ele estava conversando com a companheira dele, e quando chega no minuto 18
eu vou tentar colocar aqui na edição para vocês ouvirem, ou no final, a interferência. Lembra muito a comunicação que eu já tinha avistado e experienciado em outras vezes, assim que eu estive no astral ou tive contato com esses seres, que são os insetoides, que eles falam tipo... Os reptilianos têm um negócio mais de... É que eu não sou reptiliano, eu estou falando pelas minhas experiências, o que eu assimilei, trouxe de lá. E nessa gravação que eu vou estar colocando para vocês, vocês percebem essas interferências. Isso, ele falou que baixou um aplicativo no seu smartphone para poder sempre estar gravando, porque isso acontece quase sempre. Ele falou que isso é normal, ele está falando com a companheira dele, está falando com alguém no trabalho, esse tipo de interferência acontece. E ele contando para mim que nessas abduções que ocorreram quando pequeno, ocorria por seres greys, os baixinhos. Eles abriam portais na porta dele, assim, na parede, eles passavam atravessando a parede, eles usavam esferas, como já foi muito relatado. E ele contou uma dessas abduções que esses seres, o interesse dele com essa família, porque não é só o Newton, mas a sua companheira também sofre essas abduções simultaneamente com ele, o interesse desses seres é a parte genética de reprodução desse rapaz. Porque ele relatou que as experiências começaram de uma certa forma mais sutil na sua infância. Na adolescência ele começou a ter muito avistamentos de OVNI. E quando ele se tornou jovem assim para adulto, 20 e poucos anos de idade, ele começou a ter contatos e ser levado para uma sala, né, dentro dessa nave, onde eles colhiam o esperma, e tinha uma híbrida, que eu vou estar colocando também a foto aqui para vocês estarem dando uma olhada. Ela tem essa cabeça de Grey com cabelo humano. E ela, toda vez que ele vai passar por algum tipo de intervenção cirúrgica lá no astral, essa ser vem para fazer um carinho, para acalmar ele. E nessa sala, nessas abduções e idas e vindas dele, ele relatou que o chefe da equipe que supervisiona as inspeções, as coletas, as operações, no caso com ele, é um insetoide. O pessoal está trabalhando lá, os Greys, basicamente os Greys estão lá mexendo nele. Falou que enfiam sondas no seu pênis, mexe no ouvido, nas canelas, na canela, em todas as áreas, nariz. Inclusive ele tem essas fotos que eu coloquei aqui em relação à parte da cabeça, a mão, a foto da híbrida. Eu já vi até essa foto de outras pessoas relatando relações sexuais com esse ser. Ele falou que muitas delas são parecidíssimas, é como se fossem clones. E ele relatou para mim que teve essas relações sexuais e já está com mais de 80 clones filhos dele. Aí, além disso, o que me chamou a atenção no caso do Newton, porque a abdução dele ocorre no plano físico e também ele tem contato no plano astral com esses seres. Ele relatou para mim que o governo americano também está envolvido com esse tipo de fenômeno de abdução. Eu não sei se vocês lembram aqui, eu assisti o caso da Viviane, que é a minha esposa, onde ela relatou em uma experiência de abdução, observar pessoas falando como se fosse em inglês ou com sotaque, e os equipamentos não pareciam ser de ponta, como a gente imagina dos extraterrestres. No caso dele é a mesma coisa. Ele disse que muitas das vezes que ele foi sedado por esses seres, ele conseguia recuperar um pouco da lucidez e pegou vários detalhes em relação a... Ele tem dúvida, né? Em relação se é a Área 51 ou um outro morro lá que é Dora, é Cheyenne, algo do tipo, que ele falou que conseguiu acessar, que são bases intraterrenas. E numa dessas experiências, os homens que estavam cuidando dos corpos, que ele falou que tinham vários corpos lá, de pessoas que estavam tipo apagadas ou sedadas para esses experimentos aqui na Terra, eles perguntaram, pô, esse cara que toda vez que vem, no caso o Newton, ele parece que a gente não consegue apagar ele. Essa capacidade dele, eu já vi alguns outros pesquisadores também falando que conseguem ter essa lucidez em operações, conseguem ver tudo mesmo sedado. Possa ser que ele estivesse emancipado do corpo, não perguntei isso a ele. Mas ele disse que em uma dessas experiências, os caras perguntaram para ele, ô fulano, você tá acordado, tá bem? Dá um sinal para ele, dá um sinal pra gente. Aí ele fez um sinal com os olhos, que ele disse para mim, e deu um ok pros caras. Então eles foram lá e apagaram ele de novo. Além disso, depois que ele começou a receber essas interferências
e esses contatos mais abertos, depois da sua abdução, ele começou a ter contato com os seres draconianos reptilianos também, onde ele descobriu a sua origem e sabe que é um draconiano. Foi mostrado para ele até um planeta de origem, onde ele descobriu o que ele era como essência cósmica, como eu falo sempre de origem cósmica. Se você souber a sua origem cósmica, você está sempre um passo à frente daqueles que não sabem. Não é questão de ser melhor ou pior, é porque a sua percepção em relação ao que você é realmente fica muito mais expandida. E ele tem essa consciência. Ele falou que os seres são muito negativos, não sentiu benevolência, como eu já falei aqui, relatei que existem reptilianos bons, mas isso aqui é o caso e o relato do Newton, tá entendendo? E a esposa dele também sempre está sofrendo esse tipo de abduções. E o que ocorreu nesse meio tempo? Ele foi visitado pelos famosos homens de preto, logo após ter ido em projeção e levado por esses seres reptilianos, draconianos, zeta retículos, porque ele falou que tinha alguns brancos, que eu classifico como zetas, a bases em Marte, como já relatei que fui também, na Lua, em Júpiter. Eu não lembro se ele falou Plutão, porque onde eu estive também Plutão. Bateu muito com o Corel, também falava. E as informações em relação a Marte foi justamente aquilo que eu também falei no vídeo dos híbridos negativos. Existem animais lá semelhantes ao da Terra, mas existem outros animais que nunca foram catalogados e nunca foram ditos em locais nenhum. Viu bandeiras americanas lá nas bases em Marte. Eu vi japonesas, eu vi indiano, eu vi outras bandeiras, até com símbolo, como se fosse a união desse sistema que está com base em Marte. Eu vi. Ele relatou também que lá tem seres igual a dinossauros nesse planeta de origem deles. Eu também já relatei isso. Falou que tem um ser que parece um dragão que fica num trono. Eu remeti àquela experiência na Ilha de Satanás. Será que eu não estava em projeção achando que estava aqui na Terra, mas eu estava em outro local? Porque o que ele descreveu em relação a esse ser é algo muito aterrorizante. O cara é muito grande. E logo após isso, que ele veio tentar abrir esses relatos, assim como o Corel fez, mas o Corel tem uma base por trás através de produção, interesses de financeiros, midiáticos, porque quem produz ele é o David Wilcock. Esse Newton é o nosso Corel Good genérico brasileiro, porque ele tem muitas informações que estão sendo passadas para ele através desses seres que dão contato para ele, não são os que abduzem. Logo após que ele recebeu essas informações dessas bases secretas, aqueles famosos homens de preto que eu estava falando aqui voltaram e uma vez à noite foram à sua casa. Ele foi atender os homens, porque ele viu que falou para mim que estavam de terno, bem característico mesmo, como a gente já ouviu falar aí, com aquele semblante frio, direto. E quando ele falou que olhou para os olhos dos rapazes, um detalhe, falou que esses caras eram 3, não tinham cabelo, não tinham sobrancelhas, e os olhos eram azul-violeta, meio azul-violeta. E eles eram muito altos, eles deviam ter mais de 2 metros de altura, que ele falou. E ele, quando foi cumprimentar e olhar nos olhos de um desses caras no meio, ele apagou. Foi justamente quando ele foi levado para essa base, teoricamente lá nos Estados Unidos, que estava com essa híbrida que tem relações sexuais com ele. A esposa dele também foi levada para lá e ele recuperou a lucidez mais uma vez, levantou, perguntou o que estava acontecendo. Quando ele olhou dessa sala que ele estava para fora, ele viu uma nave dessas tipo prato, era fosca, pelo que ele relatou, e os seres grises estavam do lado de fora, aguardando, e essa híbrida junto com os homens de preto dentro dessa base. E ele falou que quando ele levantou, um desses seres foi falar com a mulher dele, que estava sentada, mas parecia que estava igual um zumbi, e ele fazia um gesto com a mão, e ela apagava. Nisso o cara veio na direção dele e passou a mensagem assim: agora nós vamos apagar novamente a sua memória, para que você não lembre de nada do que aconteceu aqui. Igual ao filme MIB, ele falou que o cara pegou um equipamento e quando ele botou nos olhos dele, ele já não lembra de mais nada. Quando eles voltaram em si, eles já estavam na sua cama em casa. E isso ocorreu fisicamente. Os homens vieram fisicamente à sua porta. E pode parecer algo assim fantasioso, pretensioso da minha parte falar que isso é verdadeiro, mas eu pesquisando ao longo do tempo esses assuntos de caso ufológico, abduções,
Eu já ouvi relatos de outras pessoas que esses seres existem sim, esse tipo de organização dos homens de preto existe, isso não é ficção científica. E quando você está chegando perto de descobrir alguma coisa, ou então quando você vai abrir ao público alguma informação que mexa com eles, ou que possa interferir no trabalho secreto desse tipo de agência, que não sei o que é ainda, eu não sei o que são. Eu sei que existem esse tipo de seres e muitos são humanos que trabalham nessa instituição, existem híbridos, existem alienígenas mesmo. E esses caras pegaram e começaram a boicotar. Foi quando ele começou a ter essas interferências telefônicas. Inclusive vou botar aqui, que eu prometi para vocês, esses relatos. Ele falou que não teve só experiências sexuais com essa híbrida, existem vários clones dessa híbrida. E ele perguntou uma vez em regressão, que ele fez uma regressão com um rapaz lá de São Paulo, que está o nome até aqui, é um psicólogo, é o Sérgio Félix, onde ele perguntava o que esses seres queriam com ele. E os seres chegaram para ele e falaram que o interesse deles com o Newton era basicamente a sua genética, que era algo muito peculiar. Era totalmente diferenciado de alguns outros seres humanos. Falou que o seu sangue é AB positivo. Não sei se isso influencia. Eu já vi algum documentário do History Channel do Alienígenas do passado relatando que quem é B negativo tem um tipo de interferência, um tipo de ligação. Quem é O, a mesma coisa. E os As positivos são os vira-latas. Eu também sou A positivo. Então eu sou vira-lata aqui na Terra. Deve ser isso. E ele tem um material genético muito especial, por isso dessa quantidade de clones. Aí eu perguntei pra ele, o que você achou desses seres Greys? Esses seres eram positivos, eram negativos? Ele falou pra mim assim, curto e grosso, os seres não eram nem bons nem ruins. Eles eram frios, Leandro. Ele falou pra mim que eles iam lá, pegavam ele como se fosse um objeto, levavam pra nave, cutucavam, implantavam. Teve uma vez que ele falou que sentiu dor mesmo, de verdade, mas os seres foram indiferentes. Essa ser Grey híbrida sempre está indo lá fazer um carinho, induzir ele. E falou que um desses relatos que ele me enviou, que quando ele vai ter relação com essas híbridas, esse ser insetoide vem ao encontro e ele entra tipo num transe. Esse ser insetoide, melhor dizendo, ele tem não sei se é sensor em suas antenas, onde quando ele chega próximo ele entra num estado de êxtase e começa a sentir atração por esse ser, porque ele falou que na hora lá ele já não tem nem tanto medo pela quantidade de vezes que ele já foi levado, sendo que ele não sente tesão pela ser alienígena, mas ele já até identifica ela. Então eles devem fazer algum tipo de transe, indução mental, de repente até por esses implantes que ele relatou, que eu coloquei aqui na foto, e possa ligar automaticamente. Esse tipo de frequências também que acontecem deles querendo se comunicar através de telefonemas, de sons de rádio, está muito dentro daquilo que eu falei da transcomunicação com os extraterrestres. Agora com a tecnologia nossa mais avançada, eles estão usando outras metodologias para dar o contato e interferir de alguma forma direta ou indireta na relação entre nós e eles. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Ele falou dessa base. A última abdução dele foi agora em fevereiro de 2017. E esse contato com os seres reptilianos, ele falou que é praticamente 2 a 3 vezes na semana. Ah, eu perguntei também se ele era carnívoro, se ele era religioso. Ele falou que não tem religião, nunca teve religião nenhuma. E ele citou um fato interessante que eu não sabia, que quando ele tem contato com os seres reptilianos do lado de lá, ele é uma draconiana fêmea e a sua esposa é macho. Rola muito isso. E eu sou macho lá na minha essência, felina, cósmica, mas pode acontecer de você ser fêmea na sua origem primordial. Isso não tem problema nenhum. E ele falou que as fêmeas reptilianas, quando ele está lá como draconiana, são muito mais agitadas e impulsivas, né? Tem aquele instinto mais agressivo do que os reptilianos machos. Ele não tem asas, ele é um draconiano que não tem asas. Salvo engano, ele falou que lá ele tem uma aparência amarelada e a esposa dele é um draconiano macho azulado. Ele fez essa regressão e um desses seres pediu para ele passar uma mensagem que, em si, a mensagem foi de um Grey, nessa regressão dele que eu pesquisei aqui. E o Grey veio falar algo que a gente já ouviu falar e já até sabemos o que é. Que nós ficássemos atentos aos sinais dos céus,
porque era uma enganação, não era verdadeiro contato nem manifestação de nada além do que o próprio homem tenha criado. Eu já tinha falado isso aqui no vídeo do Bluebeam, que eu citei o Bluebeam, né? Quem não conhece aqui o projeto Bluebeam, tem alguns vídeos aqui na internet mostrando som de trombetas, imagem de cidades em cima da China, em outros locais do mundo afora, e é o projeto Bluebeam. Eu falei com ele, pô, eu vou passar essa mensagem, ele não passou quando participou do Hangout, mas estou passando para vocês que tem coerência, porque foi o que os seres também me passaram. Não me passaram da forma, e meu contato não é dessa forma que ele tem, não. Eu não sou mais abduzido, igual aconteceu comigo em 2009. Eu sou contatado. Eu recebo contato físico dos seres quanto no astral. No caso dele, ele é abduzido por umas raças que tem muito a ver, pelo que ele me disse, com aquelas raças zeta-retículas que têm pacto com os governos americanos desde o meado do século XX. Eu já sabia disso há muito tempo e sei que existem esses tipos de contratos de seres que têm base na Lua, que o próprio Corey já falou isso, eu já falei isso, e ele veio reiterar isso também. Faz esse trabalho de troca com os humanos. Eu já falei, ele confirmou também para mim que os seres reptilianos que se manifestam nessa realidade aqui se alimentam dessas pessoas que são teoricamente que somem, que são raptadas, são desaparecidas, que somem, se encontram desaparecidas. Ele falou que essas pessoas desaparecidas são para uma forma de pagamento do governo obter a tecnologia necessária para o crescimento, desenvolvimento nosso de uma forma geral, lógico, o interesse de quem está por cima da carne seca. E a gente paga com carne humana, com sangue humano, com humanos para experimentos fora do planeta, para essas crianças que muitas das vezes sofrem algum tipo de trauma na infância. E as crianças autistas, vou botar assim, existe às vezes interferência dos seres greys com crianças, e está tudo nesse contrato negativo dessas raças que tem base na Lua, Marte e Júpiter. Eu ainda não consegui saber nada mais aprofundado, para quem me perguntou aí no penúltimo vídeo, sobre Saturno. Tá? Saturno ainda não tem como falar nada para vocês, mas bateu muito com o que o cara está falando. Eu já falei aqui se eles dão suporte à equipe médica. Ah, sim, falei. Ele revelou que tem uma base aqui no Brasil, intraterrena. Eu já ouvi falar dessa base também de um outro ufólogo. Bases marcianas, jupiterianas e lunares. Esses seres fazem todos os tipos de experimentos com ele. Ele já encontrou com o Incentode junto com essa extraterrestre, e ela sempre tenta acalmar, já falei. Depois da abdução, ele desenvolveu um dom premonitivo. Eu não sei se é a palavra certa, eu criei aqui agora, premonitivo. Que ele consegue prever se alguém vai ligar para ele, o que a pessoa vai falar. Não é telepatia. Ele diz, amor, vai acontecer isso. Aí, puf, o telefone toca e acontece aquilo. Falou que os déjà vus também aumentaram bastante. E basicamente essas habilidades, além da projeção lúcida que ele obteve depois dessas abduções, as manutenções que esses seres fazem. Ele também relatou que é muito comum, que eu já vi até a própria Gilda Moura falando de abduzidos, que quando ele passa, especialmente essa abdução tipo, muito recente, próximo a lâmpadas, as lâmpadas ou apagam, estouram, dão problemas aos equipamentos eletrônicos, que isso é muito comum de pessoas que são ou foram abduzidos. Não, já falei, já fez a regressão. Ele foi lembrando dos seus filhos híbridos. Na sua regressão também ele encontrou com os filhos deles híbridos. E um detalhe, esse tipo de contato desses seres que ele relatou, ele falou que depois disso ele não pode mais ter filho, nem ele nem a esposa dele. Tenho certeza que através desses tipos de intervenções neutras foi tirada a capacidade da esposa dele de ter filhos. Tem pelo menos 2 trompas. Entendeu? Olha como é que esses seres são. Tipo assim, eles foram usados exclusivamente para ser, como é que eu vou dizer para vocês, um experimento para os seres extraterrestres. E ele perguntou, porque ele falou que isso é um caos na vida dele, é um tormento na vida dele. Porque é duro, né, você ser abduzido mais de uma vez. Eu estaria traumatizado. O que ocorreu comigo abriu minha percepção, mas acabou ali. Depois meu contato foi outro, com os seres extraterrestres.
No caso dele não, ele tem um contato com os seres reptilianos e é abduzido por esses Greys insetoides também, junto com os homens de preto, mais sexo com extraterrestre. Olha a bagagem e a experiência desse cara. É muita coisa para uma cabeça só. Aí ele perguntou se isso não ia acabar. Aí eles disseram que nunca iam deixar eles. Raga, sério. Eles falaram que isso nunca ia acabar. Por quê? Ele tem um DNA especial. Por ele ter um DNA muito especial, né? Eu tive que dar uma interrupção aqui novamente, porque... Como existem pessoas sem noção, cara. Como existem pessoas sem noção. E você viver com pessoas sem noção é uma bênção, é uma dádiva divina, porque atrapalha o nosso trabalho, né? Mas só para fazer as considerações aqui finais para vocês, dizer que eu vou trazer mais informações. Estou pretendendo gravar aqui um hangout com ele, para ele mesmo relatar e trazer aqui as fotos, as imagens para vocês, sobre tudo isso que eu falei nesses 20 e poucos minutos de vídeo. Agradecer os novos inscritos. Grave o nome dele aí, hangout vai ser com Newton Bonifácio, o Corel Good brasileiro. Foi eu que botei esse apelido devido à semelhança, né, de ser levado desde novo para a base, ter esse contato com os seres até agora, ter informações para trazer, e é um caso legal para a gente pesquisar e observar com carinho, que é aqui do nosso Brasil. Tá beleza? Muita luz, muita paz para vocês. Tem mais novidades para trazer agora para o mês de novembro no canal Leandro MacTube. Obrigado por tudo, muita paz, muita luz e um ótimo final de semana para vocês. Valeu. A sacanagem deles. Uhum. Né? É mesmo? 2010 é esse mesmo, é de lá mesmo. Né? 2010. Eu já sei o que eu quero fazer ali na janela de fora. Eu sei até que eu vou fazer, a gente vai fazer na janela de fora. Peguei o modelo da casa da casa lá da mulher ali. Da Ilusa. Sabe o mosquiteiro com um telão assim que coloca ali, ó. Tipo com ferro. Oi? Quer falar comigo? Alô? Você ouviu? Ouvi. Nossa. Vou desligar aqui. Tchau. Tchau.